Imagine dois animais diante do mesmo perigo. De um lado, uma raposa, ágil, inteligente, capaz de encontrar dezenas de maneiras diferentes de escapar. Ela muda de direção, improvisa, testa novas estratégias. Sua força está na variedade. Do outro lado, um pequeno ouriço. Ele não é rápido, não é forte, não possui dezenas de planos. Na verdade, conhece apenas uma estratégia. Quando percebe a ameaça, faz sempre a mesma coisa. Encolhe o corpo e transforma seus espinhos em uma armadura. Parece simples demais, até ingênuo, mas, surpreendentemente, quase sempre funciona. Essa pequena história atravessou séculos porque fala muito menos sobre animais do que sobre nós. Vivemos em uma época que admira quem faz muitas coisas ao mesmo tempo. Aprender uma nova habilidade, começar outro projeto, responder mensagens enquanto trabalha, consumir dezenas de conteúdos por dia. A impressão é que estar ocupado virou sinônimo de estar evoluindo. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas fazem. Toda essa movimentação realmente está levando você para algum lugar? Há pessoas que passam anos acumulando conhecimentos, experiências e objetivos, mas nunca conseguem transformar nada disso em uma direção clara. Elas sabem um pouco de tudo, começam muito e terminam um pouco. Estão sempre correndo, mas raramente conseguem explicar para onde. Enquanto isso, existem pessoas que parecem seguir um caminho muito mais simples, não porque tiveram mais sorte, mas porque descobriram algo que vale muito mais do que dezenas de estratégias. Elas sabem o que merece sua atenção e, principalmente, o que merece ser deixado de lado. Essa é a essência da teoria do ouriço. Ela não fala sobre limitar seus sonhos. Não diz que você deve conhecer apenas uma coisa. O que ela questiona é outra ideia. Será que a nossa dificuldade em escolher um caminho não está nos impedindo de avançar em qualquer um deles? Se você já ouviu essa metáfora, é comum pensar que ela fala sobre inteligência. Afinal, a raposa parece ter todas as vantagens. Ela observa, analisa, improvisa, encontra maneiras de agir sempre que a situação muda. O ouriço, por outro lado, parece limitado. Tem apenas um recurso, sempre reage da mesma forma. Se alguém perguntasse qual dos dois teria mais chance de sobreviver, muita gente escolheria a raposa sem pensar duas vezes. Mas a história segue outro caminho. A raposa cria inúmeros planos. O ouriço confia naquele que conhece profundamente. Enquanto um muda de estratégia a cada tentativa, o outro aperfeiçoa a mesma durante toda a vida. Essa diferença parece pequena, mas ela revela algo importante sobre o comportamento humano. Hoje somos incentivados a experimentar tudo. Em uma semana queremos abrir um negócio, depois surge uma habilidade que promete mudar nossa vida. Logo, aparece outro método, outro curso, outro objetivo. Existe sempre algo novo disputando a nossa atenção. O problema não está em aprender coisas diferentes. Aprender é essencial. A questão é outra. Quanto daquilo que começamos realmente recebe tempo suficiente para criar raízes? Vivemos cercados pela sensação de que sempre existe um caminho melhor esperando logo ali. E isso faz com que muitas pessoas abandonem projetos promissores antes mesmo de descobrir aonde eles poderiam chegar. Elas não desistem porque eram incapazes. Desistem porque a próxima oportunidade parece mais interessante. Imagine alguém cavando um poço de água. Depois de alguns minutos, acredita que escolheu o lugar errado. Então muda de posição e começa outro buraco. Pouco tempo depois, faz a mesma coisa. Repete esse processo durante horas. No fim do dia, trabalhou muito, está cansado, mas continua sem encontrar água. Não porque ela não existia, e sim porque nenhum dos buracos foi profundo o bastante. Esse exemplo descreve a vida de muita gente. Não falta esforço, falta continuidade. Começamos livros e não terminamos. Projetos ficam pela metade. Metas mudam antes de amadurecer. Queremos resultados rápidos em processos que exigem tempo. A raposa simboliza exatamente essa inquietação. Ela acredita que a próxima estratégia será a definitiva, o próximo caminho resolverá tudo, o próximo plano finalmente trará aquilo que procura. Enquanto isso, o ouriço nos lembra de algo simples. Existem momentos em que avançar não depende de criar uma nova estratégia, depende de confiar na direção que você já escolheu e permanecer nela tempo suficiente para que os resultados apareçam. Isso não significa insistir em algo que claramente não faz sentido. Significa não abandonar um caminho apenas porque outro parece mais empolgante. Nossa mente gosta de novidades. Elas despertam entusiasmo. Fazem parecer que estamos recomeçando com mais experiência. Só que o entusiasmo passa, disciplina permanece. E quase tudo que realmente vale a pena exige justamente aquilo que a empolgação não consegue oferecer: a constância. No fundo, a teoria do ouriço não fala sobre apenas uma coisa durante toda a vida. Ela fala sobre resistir à tentação de viver trocando de direção sempre que aparece uma nova possibilidade. Porque uma pessoa pode conhecer centenas de caminhos, mas dificilmente chegará longe se nunca permanecer em um deles. Vivemos em uma época que oferece mais possibilidades do que qualquer outra geração já teve. Em pouco tempo, você pode aprender uma habilidade nova, mudar de profissão, abrir um negócio, estudar um idioma ou descobrir um hobby diferente. À primeira vista, isso parece ser uma grande vantagem, e realmente é. Ter opções amplia nossa liberdade. O problema surge quando a quantidade de caminhos começa a dificultar qualquer decisão.
Quanto mais alternativas aparecem, mais difícil se torna acreditar que escolhemos a melhor. É como entrar em uma biblioteca gigantesca procurando apenas um livro. E em vez de facilitar, o excesso de opções faz você caminhar entre as prateleiras sem conseguir decidir qual vale a pena levar. Com o tempo, surge uma sensação estranha. Você não está perdido por falta de oportunidade, está perdido porque existem oportunidades demais. Isso explica por que tantas pessoas vivem mudando de direção. Não porque o caminho anterior era ruim, mas porque sempre aparece outro prometendo resultados mais rápidos. Outro curso, outro método, outra estratégia, outro objetivo. A impressão é que a resposta está sempre no próximo passo, nunca naquele que já foi dado. Esse comportamento cria um ciclo difícil de perceber. Sempre que uma dificuldade aparece, em vez de enfrentá-la, começamos a imaginar como seria começar algo diferente. A novidade parece mais leve, porque ainda não enfrentou a realidade. Toda a ideia parece perfeita antes de encontrar seus primeiros obstáculos, mas nenhuma permanece assim por muito tempo. Todo projeto atravessa momentos de dúvidas, toda habilidade exige repetição, toda escolha cobra um preço. Quem acredita que existe um caminho sem dificuldades, passa a trocar de direção sempre que elas aparecem. Existe uma diferença importante entre mudar porque você amadureceu e mudar apenas porque perdeu a paciência. A primeira decisão nasce da clareza, a segunda, da ansiedade. Nem sempre abandonar algo significa coragem. Às vezes, significa apenas medo de permanecer tempo suficiente para descobrir o que aquele caminho realmente poderia oferecer. Pense em uma árvore. Durante anos, quase todo o seu crescimento acontece onde ninguém consegue ver. As raízes se aprofundam lentamente. Quem observa de fora pode até acreditar que nada está acontecendo, mas é justamente esse processo invisível que permitirá que ela continue firme quando o vento chegar. Com as pessoas, acontece algo parecido. Os resultados que admiramos costumam ser consequência de um trabalho silencioso, repetido inúmeras vezes, quando ainda não existiam aplausos. Hoje, porém, somos incentivados a mostrar resultados imediatamente. Queremos aprender algo rápido, crescer rápido, ganhar reconhecimento rápido. Só que a velocidade nem sempre anda ao lado da profundidade. A teoria do ouriço lembra algo que parece simples, mas é difícil colocar em prática. Você não precisa correr atrás de todas as oportunidades que aparecem. Precisa identificar quais realmente merecem anos da sua atenção. Essa escolha exige renúncia. Cada sim também é um não para dezenas de outras possibilidades. E isso assusta, porque ninguém gosta da sensação de estar deixando algo para trás. Mas uma vida construída tentando abraçar tudo acaba sem espaço para aprofundar nada. Escolher um caminho não significa desprezar os outros, significa reconhecer que o tempo é limitado. E exatamente por isso, ele precisa ser investido com intenção. A verdadeira liberdade não está em seguir todas as direções possíveis. Ela aparece quando você encontra uma direção que faz sentido e decide permanecer nela mesmo depois que o entusiasmo inicial desaparece. Existe um detalhe na história da raposa e do ouriço que costuma passar despercebido. A grande vantagem do ouriço não está apenas naquilo que ele faz, está principalmente naquilo que ele escolhe não fazer. Ele não tenta competir com a velocidade da raposa, não tenta inventar uma estratégia nova a cada encontro, não desperdiça energia querendo ser aquilo que nunca foi. Ele conhece seus limites, mas acima de tudo, conhece a sua maior força. Isso parece simples, na prática, é uma das coisas mais difíceis da vida, porque somos constantemente incentivados a acreditar que precisamos melhorar em tudo. Se você é comunicativo, dizem que precisa aprender a ser mais reservado. Se você é reservado, dizem que precisa falar mais. Se você trabalha muito, dizem que você deveria descansar. E se você descansa muito, dizem que você deveria produzir mais. Existe sempre alguém dizendo que ainda falta. A consequência é que passamos boa parte da vida tentando corrigir cada pequena imperfeição, enquanto esquecemos de desenvolver aquilo que realmente fazemos bem. Imagine um músico extraordinário, e em vez de dedicar anos aperfeiçoando seu instrumento, ele resolve dividir um tempo entre dezenas de habilidades completamente diferentes. Aprende um pouco de pintura, depois culinária, mais tarde fotografia. Nada disso é ruim. O problema é que sua maior capacidade deixa de evoluir porque sua atenção está espalhada por muitas direções. Isso acontece com pessoas e até empresas. Quem tenta ser excelente em tudo quase sempre termina sendo apenas mediano em muitas coisas. Existe uma diferença importante entre curiosidade e dispersão. A curiosidade amplia nossa visão de mundo. A dispersão impede que qualquer conhecimento amadureça. Hoje temos acesso a uma quantidade enorme de informações. Sabemos um pouco sobre muitos assuntos, mas conhecimento acumulado não é a mesma coisa que sabedoria. Saber exige informação, sabedoria exige escolha. É decidir quais ideias merecem permanecer e quais podem ser deixadas para trás. A teoria do ouriço nos lembra justamente disso. Nem toda oportunidade merece uma resposta, nem toda discussão merece sua energia, nem toda opinião merece a sua atenção. Uma pessoa pode passar horas tentando responder críticas na internet e terminar o dia exausta sem ter construído absolutamente nada. Outra utiliza esse mesmo tempo para aperfeiçoar aquilo que considera importante. As duas estiveram ocupadas, mas apenas uma investiu a energia em algo que continuará fazendo diferença daqui a alguns anos.
Essa capacidade de selecionar é cada vez mais rara. Vivemos cercados por notícias, tendências e distrações que disputam nossa atenção o tempo inteiro. Se você não decide conscientemente onde colocar o seu foco, alguém fará essa escolha por você. É por isso que as pessoas com objetivos claros costumam parecer mais tranquilas, não porque tenham menos problemas, mas porque aprenderam a dizer não com mais frequência. Cada negativa protege aquilo que realmente importa. Dizer não nem sempre significa perder uma oportunidade, muitas vezes significa proteger a oportunidade certa. No final das contas, a história do ouriço não ensina apenas sobre o foco, ela ensina sobre a identidade. Quando você sabe quem é, fica muito mais fácil decidir o que merece entrar na sua vida e o que precisa ficar do lado de fora. Porque uma mente que tenta abraçar tudo acaba carregando um peso desnecessário. Já uma mente que aprende a escolher descobre algo que vale muito mais a pena do que fazer dezenas de coisas ao mesmo tempo. Ela descobre a força de caminhar com direção. Existe uma razão pela qual a metáfora continua sendo lembrada depois de tantos séculos. Ela não ensina apenas como alcançar resultados. Ela faz uma pergunta muito mais importante: o que realmente merece ocupar sua vida? Essa pergunta parece simples, mas poucas pessoas param para respondê-la. Passamos boa parte do tempo administrando tarefas, resolvendo problemas e tentando acompanhar o ritmo do mundo. Quando percebemos, os dias estão cheios, a agenda está cheia, a mente também. Ainda assim, permanece a sensação de que falta alguma coisa. Isso acontece porque estar ocupado não significa estar comprometido com aquilo que realmente importa. São coisas diferentes. Uma pessoa pode passar 12 horas por dia fazendo inúmeras atividades e mesmo assim sentir que não avançou. Outra realiza menos tarefas, mas cada uma delas contribui para uma direção que escolheu conscientemente. A diferença não está na quantidade, está na intenção. A raposa vive reagindo ao que aparece. O ouriço responde sempre a mesma pergunta: isso faz parte daquilo que realmente importa? Essa pergunta elimina boa parte do ruído. Nem toda oportunidade precisa ser aproveitada, nem toda novidade merece atenção, nem toda urgência é importante. Aprender isso exige maturidade, porque dizer sim costuma ser fácil. O difícil é aceitar que cada escolha também representa uma renúncia. Sempre que você decide investir o tempo em uma direção, automaticamente deixa dezenas de outras coisas para trás. E isso pode causar a sensação de estar perdendo algumas coisas. Mas na realidade, ninguém consegue construir uma vida significativa sem abrir mão de inúmeras possibilidades. Escolher não empobrece a vida. Pense em um escultor diante de um enorme bloco de mármore. A obra não surge porque ele acrescenta mais pedra. Ela aparece justamente quando ele remove tudo aquilo que não pertence à escultura. Com a vida acontece algo parecido. Muitas vezes, crescer não depende de adicionar mais objetivos, depende de retirar distrações, reduzir excessos, criar espaço para aquilo que realmente importa. Essa talvez seja a parte mais difícil da teoria do ouriço. Ela nos obriga a abandonar a fantasia de que podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Não podemos, e não há problema nisso. O tempo sempre será limitado, a atenção também. Por isso, toda escolha precisa carregar um pouco de coragem. Coragem para abrir mão do que apenas parece interessante. Coragem para continuar mesmo quando o caminho escolhido deixa de ser novidade. Coragem para não abandonar uma direção apenas porque outra começou a chamar mais a sua atenção. Quem vive trocando de foco raramente descobre do que realmente é capaz. Não por falta de talento, mas porque nenhuma habilidade cresce quando recebe apenas fragmentos da nossa dedicação. No fim, a maior lição dessa antiga metáfora não está na raposa nem no ouriço. Ela está entre nós. Todos os dias decidimos onde colocar o nosso tempo, nossa energia e nossa atenção. À primeira vista, essa metáfora parece contar apenas a história de dois animais completamente diferentes. Mas na verdade, ela fala sobre escolhas. Todos os dias fazemos pequenas decisões que, quase sempre, passam despercebidas. Onde colocar nossa atenção, no que investir nosso tempo, quais ideias merecem continuar conosco e quais já deveriam ter sido deixadas para trás. A questão é que nem sempre percebemos o peso das escolhas. A maioria das pessoas acredita que a vida muda por causa de grandes acontecimentos. Uma oportunidade inesperada, uma decisão importante, um momento marcante. Só que na maior parte do tempo é o contrário. A vida vai sendo construída pelas escolhas pequenas que repetimos quase sem pensar. 5 minutos de distração que viram horas, um projeto abandonado por impulso, uma meta substituída antes de amadurecer, uma nova promessa que parece mais interessante do que aquilo que já estávamos construindo. Separadamente, parecem decisões sem importância. Juntas, acabam definindo a direção de uma vida inteira. É por isso que a teoria do ouriço continua sendo tão atual. Ela nos lembra que a clareza vale mais do que a quantidade. Não porque conhecer muitas coisas seja um problema, mas porque nenhuma delas produz resultados quando nossa intenção está constantemente dividida. Existe uma diferença entre explorar possibilidades e viver sem direção. Explorar amplia os horizontes. Viver sem direção faz com que qualquer caminho pareça suficiente por alguns dias, até ser substituído por outro. Muitas pessoas passam anos procurando a estratégia perfeita, o emprego perfeito, o projeto perfeito, o momento perfeito para começar. Enquanto isso, esquece que quase tudo que admiramos foi construído por pessoas que permaneceram o tempo suficiente em uma mesma direção.
Consistência raramente chama atenção, ela é silenciosa. Os resultados aparecem muito depois das primeiras escolhas. Talvez por isso, muita gente desista cedo demais. Vivemos em uma época que celebra a velocidade, mas poucas coisas realmente importantes acontecem depressa. Uma árvore leva anos para crescer, uma amizade verdadeira leva tempo para se fortalecer, uma habilidade exige prática, uma vida com propósito também. A grande lição dessa metáfora não é que você deve limitar seus sonhos, muito menos que precisa fazer apenas uma coisa pelo resto da vida. Ela nos convida a refletir sobre algo muito mais simples. Aquilo que recebe a sua atenção com frequência acaba moldando quem você se torna. Por isso, antes de buscar mais uma novidade, mais um plano ou mais uma estratégia, vale a pena fazer uma pausa e olhar para a direção que você já escolheu. Ela ainda faz sentido? Se a resposta for sim, talvez o próximo passo não seja mudar de caminho, seja continuar caminhando. Porque muitas vezes a diferença entre quem realiza grandes coisas e quem vive recomeçando não está no talento, está na decisão de permanecer quando o entusiasmo inicial passa.